Olá, eu sou Israel Lima, aluno da Universidade Federal do Piauí, curso de Gestão de Dados, e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho final da disciplina de Análise de Dados. Essa disciplina ela teve basicamente como função para a gente aprender como manipular dados, e manipular dados em uma quantidade muito grande mesmo, em arquivos que você encontra com dados institucionais, dados administrativos, dados demográficos, que vai ser a principal função aqui do meu trabalho. Vai ser uma análise demográfica do edifício Copan de 2010 até 2022. O edifício Copan, ele é um edifício muito famoso aqui em São Paulo. Eu não sei se muita gente conhece aí do Piauí, né? Mas ele é basicamente considerado um dos maiores conjuntos habitacionais de um edifício só aqui no Brasil mesmo, né? Ele é um prédio que tem 32 andares. Ele é característico por esse formato diferenciado, em formato de S. E se você tem é um fã de arquitetura, você deve conhecer esse tipo de arquitetura pelo Oscar Niemeyer. E o Copan, ele foi basicamente um prédio que foi projetado por ele mesmo. Ele tem essa característica meio sinuosa, meio circular, que o Neymar tem em muitas das suas obras espalhadas aí pelo Brasil. E ele ficou muito famoso principalmente por isso, mas também por ser um colosso realmente no meio de tantos prédios. A gente tem aqui um pouco da vista poligonal de São Paulo pelo Google Earth, mas a gente consegue ver que ele realmente é um dos maiores prédios. E o interessante é que ele é um prédio quase que por completo residencial mesmo. São 32 andares habitáveis. Apenas o térreo dele, que é utilizado como função comercial, é basicamente um mini shopping lá no térreo dele, né? Mas todo o restante do prédio é realmente residencial, onde pessoas moram, né? E por algum tempo essa parte superior aqui do prédio foi um mirante muito famoso aqui em São Paulo, só que ele não está mais funcionando mesmo. Mas ainda assim a imponência do prédio ela se destaca muito. A gente vai continuar aqui um pouco com a introdução. A introdução é basicamente isso que eu disse, dar uma introdução sobre o edifício mesmo, porque você estudar o objeto de estudo que você está fazendo é uma das partes mais importantes para entender a relevância do projeto mesmo, né? A gente considerando que esse é um prédio ele é lá da década de 60, ele terminou a construção dele em 1966, começou na década de 50, você já consegue ter uma ideia de que ele é um prédio muito antigo, muito grande mesmo para sua época, mas que é um dos marcos de São Paulo mesmo, né? Aqui tem um pouco falando sobre o formato da fachada sinuosa em formato de S, né? Característica marcante da arquitetura do Neymar, né? E tem mais algumas outras informações, mas basicamente eu vou introduzir um pouco sobre a estrutura do prédio em si mesmo. Eu encontrei as informações de que o prédio tem 120 mil metros quadrados já era construído, o que é muita coisa mesmo. Ele tem 32 andares habitáveis, como eu disse anteriormente, e ele é dividido em 6 blocos. Cada bloco ele tem uma função. O bloco A, ele é um bloco de apartamentos de médio porte, basicamente de uma a dois dormitórios, né? Os blocos B e F, eles são basicamente os blocos do povão, que a gente diz, né? Que são onde você vai encontrar a maior densidade populacional e a maior quantidade de apartamentos e a menor quantidade de espaço entre os apartamentos, né? São os apartamentos como kitnets, ou estúdios, né, como a gente chama aqui em São Paulo. E os blocos C e D são os blocos das pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo mesmo, né? Que são apartamentos com aproximadamente que chegam até 350 metros quadrados, que é basicamente como você ter ouro aqui em São Paulo, né? Porque um metro quadrado é extremamente caro da cidade. A gente tem aqui no tópico 2.2 o mito dos 5 mil moradores. Um dos principais motivos pela qual eu fui atrás dessa pesquisa foi por causa dessas afirmações que a gente encontra em reportagens pela mídia. Eu dei aqui uma reportagem como exemplo do G1, que é um dos maiores meios de notícia aqui de São Paulo, no Brasil, né? E o que essa reportagem ela afirma? Ela é uma reportagem de 2023. Ela tem o título aqui enfatizando sobre o Copan, né? Ele ter mais unidades habitacionais do que 254 cidades do Brasil, o que é um número expressivamente grande, né? Mas o que é o principal
para minha pesquisa é essa segunda afirmação aqui, ó. Segundo a administração do edifício, são mais de 5.000 moradores no prédio do Neymar, um número maior do que registrado em 1.331 cidades do Brasil. 5.000 moradores é muita coisa. Uma coisa que eu deveria adicionar antes de continuar minha pesquisa é que os dados que eu vou usar não são esses. Eu vou usar os dados do IBGE, do censo de 2010 e do censo de 2002. O censo, ele é basicamente uma pesquisa geral feita no Brasil inteiro para contabilizar quantas pessoas que a gente tem no país, não é mesmo, né? E eu, curiosamente, eu fui uma das pessoas que trabalhou no censo demográfico de 2022 e eu me aproveitei desse fato para fazer essa pesquisa, esse trabalho aqui, justamente porque eu tenho um conhecimento um pouco maior sobre as subdivisões de setores territoriais do IBGE e também por ter uma noção de que 5.000 moradores, mesmo que seja para um prédio tão grande, é uma afirmação muito alta mesmo. E foi isso que eu tentei colocar aqui inicialmente no meu trabalho. Eu fiz um bloco de código simples aqui, fazendo essa divisão de 5.000 por 1.160. O que a gente tem de densidade populacional é dizer que são 4,3 moradores aproximadamente por apartamento. O que é uma coisa muito grande, é muito grande mesmo. Eu trabalhei na região da Brasilândia, aqui em São Paulo, e é uma região que ela o Copan, ele está bem aqui, exatamente no centro, perto do Marco Zero de São Paulo, né? A região que eu trabalhei foi aqui, que é uma região mais periférica, onde você encontra muitas comunidades, muitas favelas e muitos lugares com uma densidade muito grande. Você vê esse fenômeno acontecendo em muitas cidades do mundo, né, que são basicamente a população mais pobre sendo expulsa para as regiões periféricas da cidade, né? Então você encontra uma densidade populacional muito grande no centro da cidade, por causa dos prédios que são basicamente cidades verticais, mas você também encontra uma densidade populacional muito maior nas periferias, justamente porque é onde as pessoas vão ter condição de viver, onde elas não vão conseguir arcar com aluguel, com o preço do terreno. E o que eu via nos setores que eu trabalhei era uma média de 2 a 3 moradores por domicílio. Isso que eram regiões que você via abarrotado de pessoas mesmo. Uma densidade populacional geral muito maior. E quando eu vi esse cálculo de 4 pessoas por domicílio, já dei uma... Achei uma coisa estranha, pelo menos, né? Mas é isso que se afirma em sites como o G1 e em muitas outras reportagens que você encontra recentes. Se você colocar em inteligência artificial, em tudo, elas respondem essa mesma média, essa mesma aproximação, né? Mas, além dessa informação, eu encontrei uma outra, que é uma informação institucional de 2.038 moradores. Aonde eu encontrei essa informação? Aqui, ó. É no site do Copan, sp.com.br, que é basicamente o site oficial do edifício, né? E a gente encontra algumas informações aqui, apesar do site ter uma interface bem antiga, a gente encontra aqui que ó, hoje o Copan tem 1.160 apartamentos distribuídos em 6 blocos com 2.038 moradores. Você já vê a discrepância muito grande, de 5.000 para 2.000 é uma coisa muito grande. Infelizmente, eu não consegui apurar de que época isso aqui foi escrito mesmo. Ele parece um site bem antigo, então eu não consigo saber exatamente mesmo, né? Procurei inspecionar elementos, procurei tudo mesmo, não tem nada. Mas o que é interessante é que você vê aqui falar que a administração do edifício fala que são mais 5.000, só que a administração no site dela fala um número diferente. Ele afirma os 1.160 apartamentos. Isso aqui realmente é um dado factual, né? Porque é o tipo de dado que você encontra em plantas que são disponibilizadas online mesmo, né? Pela própria prefeitura da cidade. Vamos avançar um pouquinho aqui. Eu tenho um outro bloco de código aqui mostrando o que seria a média de 1.160 apartamentos dividido pela quantidade de 2.038 moradores. Daria um número muito mais realista pelas noções de demografia que eu tenho, né? Aqui tem um pouco sobre os objetivos da pesquisa. O meu objetivo vai ser basicamente pegar todos os dados que eu puder encontrar
Então, dados do próprio site do Copan, dados que você encontra em reportagens, mas o principal são os dados do censo demográfico, tanto de 2010 quanto de 2022. E eu vou ter esses objetivos de analisar os dados, utilizar a biblioteca Pandas para conseguir manipular eles e tudo em diante que eu vou apresentar ainda. Tem a fonte dos dados aqui, que são basicamente dados de resultados agregados do Censo Demográfico de 2010 e 2022. Eles são todos disponibilizados pelo IBGE no site deles, em formato de CSV. Então, é bem possível analisar com as ferramentas que a gente aprendeu durante as aulas, né? Sobre a seleção dos setores demográficos, isso foi um dos desafios que eu tive. Apesar de eu ter trabalhado no IBGE, esses dados eles são um pouco difíceis de você conseguir relacionar eles. A gente tem aqui a divisão que eu fiz, mas como que eu encontrei essa divisão? O IBGE, por si só, ele disponibiliza esses mapas, né? Só que eles são em formatos de GPKG e SHP. Eles são tipos de arquivos que você consegue abrir com esse programa aqui, ó, QGIS. Ele é um programa basicamente de você fazer overlay de camadas de mapas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma camada de mapa que é disponibilizada pela própria Prefeitura de São Paulo, e é um overlay que ele mostra os logradouros da cidade. Se eu apertar aqui, por exemplo, ele mostra o nome da rua, né, no caso. Eu posso colocar aqui, essa aqui é sem denominação, né? Mas você encontra Avenida Ipiranga, muitas coisas aqui, né? Aí o segundo que eu baixei foi exatamente do IBGE. Esse daqui. Ele mostra os setores censitários do IBGE. O setor censitário é basicamente uma região territorial que vai ser dividida para uma pessoa, para um pesquisador, e ele vai ser responsável por aquela região onde ele vai trabalhar. É basicamente onde ele vai ir nas casas das pessoas, vai pedir os dados necessários, são nome, CPF, tudo aquilo que identifica a pessoa, e vai fazer diversas perguntas. Classificar se a pessoa mora há mais do que 2 meses naquele lugar, o que vai determinar se aquele lugar é um lugar permanentemente ocupado ou não. São diversos detalhes, assim. Mas com esse mapa disponibilizado com o IBGE, eu consegui aqui, ó. Eu aperto em cima do setor e eu vejo aqui na lateral. Aqui está o número do setor. Com esse número, eu consigo vir aqui, eu consigo abrir por exemplo, o CSV disponibilizado pelo IBGE e procurar nesse arquivo com mais de 452.341 dados de informação. É complicado, né? É aí que entra justamente o nosso trabalho de análise de dados, né? Junto com esse arquivo, tem uma coisa interessante que é lá no topo dele. Deixa eu voltar aqui. A gente tem essa parte aqui que é basicamente um dicionário do que cada coluna vai significar. E tem um outro arquivo que o IBGE disponibiliza que ele fala o que significa o V001, V002. E eu consegui agrupar tudo isso para cada tipo de arquivo, porque cada arquivo de cada censo ele é diferente. E o que a gente tem? A gente tem o total de pessoas, total de domicílios e a média já calculada. E eu peguei a mesma coisa para o censo demográfico de 2010. Eu peguei basicamente os dados equivalentes de cada censo para poder fazer essa análise, né? A gente tem a limpeza e tratamento dos dados, que foi basicamente retirar valores ausentes, mas isso eu fiz um pouco manual com o próprio QGIS aqui, analisando e verificando dentro do arquivo, né? Não foi tão necessário assim, como se diria. As ferramentas utilizadas foi a Biblioteca Pandas, NumPy e Matplotlib para construção de visualizações gráficas, né? E aqui tem o procedimento da análise. Foi basicamente, filtrei os setores censitários com o auxílio do software QGIS, fiz a importação dos arquivos de CSV que vão ditar os dados de população, fiz a extração de dados, depois fiz o cálculo, depois a gente faz a interpretação final dos resultados. A gente vai ter valores adicionais
de média, valor mínimo, mediana, valor máximo, desvio padrão. Aqui eu aprofundei um pouco melhor sobre como que eu fiz, como que eu encontrei isso, né? Porque além de você ter dessa forma como eu fiz aqui, é um pouco fácil para mim porque eu já fiz o trabalho, né? Só que você identificar onde está o prédio no meio de toda essa selva de pedra aqui é um pouco difícil, né? Então, eu com o auxílio do próprio GeoSampa, que é um site da prefeitura aqui de São Paulo, ele é um site interativo, em que você consegue utilizar o mapa e encontrar aquilo que você quer mesmo, né? Eu já consigo ver manualmente de tanto que eu fiz isso, né? Mas aqui desse lado você consegue ter a própria separação de setor demográfico do IBGE, você consegue ter os setores de lote, então eu consigo ver visualmente aonde que está o lote desse edifício. É uma ferramenta maravilhosa que a cidade de São Paulo disponibilizou aqui. E ela ajuda muito nessa questão. Principalmente você vê aqui o setor do IBGE sobreposto sobre o próprio prédio, né? Você vê que o terreno é exatamente isso que o IBGE delimitou de setor, ó. Quase que exatamente, né? Porque o overlay não é, o overlay de camada ele não é perfeito, né? Mas é basicamente uma identificação muito mais fácil que você tem do próprio setor, né? Para trabalhar com geografia, com essas coisas, você realmente precisa desse tipo de software, né? Mas enfim, aqui tem um pouco da explicação da forma como eu fiz tudo isso, né? Tem um pouco de diferenciação sobre os setores de cada ano. É uma coisa interessante de se adicionar, porque você vê, esse daqui é o setor do Copan de 2010. Você vê que tem um, dois, três e quatro. Olha a diferença para o de 2022. Ele ocupa uma área maior, porque provavelmente eles passaram a ocupar todo o lote do terreno, para não deixar nada em branco mesmo, né? E ele está subdividido em muito mais setores. O IBGE costuma fazer isso justamente para você poder ter mais pessoas trabalhando no mesmo lugar. E para você ter um resultado mais uniforme também, de quantidade de moradores por setor. Vocês vão ver um pouco adiante que isso não foi tão inteligente da parte dos administradores dessa pesquisa dessa região. Só um pouquinho para frente. A importação das bibliotecas. Aqui eu tenho basicamente o início do código, né, que é a importação das bibliotecas, utilizando aqui os data frames, né, utilizando ele como variáveis para adicionar o nome dos arquivos. Esse daqui é o de 2022, esse aqui é o de 2010. Tem a seleção dos setores censitários, você vê a diferença de números, né? A gente tem 7 setores aqui para 2022 e 4 para 2010. E tem algumas informações sobre a própria nomenclatura, né, dos dados, como eles aparecem lá dentro do CSV. É bom sempre saber isso, porque dessa forma eu consigo separar qual a coluna que eu quero. Eu, por exemplo, se eu quero o número do setor, quero filtrar pelo número, eu tenho que usar justamente o CD setor ou o código setor para o de 2010. Eita, volta aqui, filho. Preciso saber disso, porque senão eu não vou conseguir identificar os setores, eu não vou conseguir também, por exemplo, encontrar os dados de população, de domicílios, tudo isso. Eu tenho alguns códigos aqui que eles vão determinar as variáveis de cada ano, né? Relacionadas a habitantes, domicílios, média, e tem a organização dos dados. Foi dessa forma que ficou depois da organização feita pelo próprio, junto com um código, né? A gente tem os códigos dos setores, a quantidade de habitantes por cada setor, a quantidade de domicílios e a média por cada um deles. Só colocar aqui para rodar essa parte. Essa é uma parte muito interessante que a gente vê. É uma parte de código que vai basicamente falar sobre a diferença, fazer essa comparação direta entre cada ano. A gente vê que de 2010 a 2022 existe uma diferença de 341 moradores a menos. O que é interessante de você pensar, porque você pensa que a cidade vai crescer e vai continuar aumentando sua densidade cada vez mais, principalmente nas regiões centrais, onde você tem edifícios gigantescos como esses, né? Só que foi o resultado contrário que a gente vê. E você vê uma variação de 23,5%. E você vê uma coisa interessante aí. O que a gente encontrou nos dados do IBGE?
Lembra que antes eram 5.000 moradores na reportagem do G1? 2038, no próprio site administrativo do Copan. Olha o que a gente consegue nos dados do censo de 2010 e de 2022. 1.453 em 2010 e 1.112 no de 2022. Não só o edifício está perdendo moradores, como a gente está vendo um número muito, muito inferior àquilo que foi encontrado na parte midiática mesmo, né, de reportagens como o do G1 e na própria medição do Copan. Apesar que naquela medição do Copan a gente não tem uma data, então aquela medição poderia ser verídica. No caso, se fosse um site de 2000, 1990, você vê uma diferença de 341 de 2010 para 2022. Poderia ser mais pessoas, se você fosse mais para o passado mesmo, né? A gente vê uma variação também de domicílios ocupados, são 90 domicílios a menos, o que é uma coisa interessante, né? Porque a gente viu anteriormente que os dados falavam sobre 1.160 apartamentos, mas o que a gente está vendo são 894 e em 2022 diminuiu. Não faz sentido, né, na prática, se você pensar pouco, seria de tipo, apartamentos deixaram de existir, mas não é isso. O que acontece no IBGE é que quando a gente vai fazer a pesquisa, o que a gente pergunta é se a pessoa mora naquele lugar. E se ela, principalmente, ela mora mais de 2 meses lá. Por que mais de 2 meses? Porque uma pessoa, se você perguntar se ela mora lá, ela pode responder que sim, mas ela está lá de aluguel, há pouco tempo. Isso não vai caracterizar como domicílio daquela pessoa, entende? Isso é um cuidado na pesquisa que o IBGE ensina a todas as pessoas que trabalham lá, justamente para você não contar uma pessoa duas vezes. Por exemplo, uma pessoa pode estar morando de aluguel aqui, mas ela pode alterar o aluguel dela e morar em outro lugar e ela ser contada novamente. Isso daria um erro crítico na própria pesquisa censitária, né? Na pesquisa demográfica. Então você vê um número de moradores diminuindo que pode ser causado por alguns fatores. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, mas você vê uma redução e principalmente uma média de moradores. Olha aquela média de tava 1,7 alguma coisa naquela comparação de 2038 para 1.160, né? Agora aqui a gente tem menos domicílios realmente ocupados, uma quantidade menor de habitantes, mas uma quantidade menor de densidade demográfica mesmo. E uma quantidade que diminuiu ainda em 2022. A gente tem algumas estatísticas aqui de média, máximo, mínimo. Você vê uma distribuição relativamente homogênea, realmente, né? Uma coisa próxima de todos os números mesmo, né? Aqui tem as estatísticas dos dados de 2022. Você vê uma situação distinta mesmo, que é um desvio padrão maior, que mostra uma mudança maior entre os setores, né? Mas no caso foi principalmente porque os setores de 2022 eles têm uma característica diferente, que eles são uma divisão maior de área espacial, área territorial ali, no caso, a divisão de 7 setores, né? E, consequentemente, uma quantidade muito menor de pessoas por setor. E ainda você tendo uma quantidade menor total de moradores, você consegue alguns dados estatísticos muito diferentes mesmo, muito mais heterogêneos mesmo. A gente tem aqui mais a questão da quantidade de moradores, a diferença, só enfatizando isso mesmo, né? Mas aqui é a parte final, né? Você vê a diferença do censo de 2010, que a gente tem 1.453 moradores. No censo de 2022, esse valor diminuiu. No site oficial, esse valor é maior, mas ainda está um pouco longe da faixa da própria pesquisa do IBGE. E a estimativa frequentemente divulgada pela mídia, ela é basicamente irreal, é inalcançável. Aqui no próprio texto, eu expliquei uma coisa sobre. A gente não sabe exatamente por que aconteceu essa divulgação de 5.000 moradores. Não se sabe se foi interesse comercial e de marketing do próprio edifício divulgar isso, ou se essa realidade já existiu no passado.
Talvez lá para a década de 60, de 70, 80. É que a gente não tem dados concretos mesmo, não que eu tenha encontrado, pelo menos, sobre essa época. Mas é uma coisa que não dá para entender muito bem por que que a mídia divulga esse valor, que é muito superior àquilo que a gente encontra na pesquisa do IBGE. A gente tem alguns gráficos aqui que são interessantes, né? Você vê a diferença de cada ano, né, do IBGE de 2010 e 2022, bem menor. Quantidade de domicílios que também diminuiu. Média de moradores que caiu bastante, 163 para 138. Aqui eu tive algum problema aqui. Mas esse gráfico aqui, ele era basicamente... Era uma diferença de barras, né, para moradores. Eu não sei por que que não está funcionando. Eu vou consertar isso posteriormente. A gente tem algumas operações de pivoteamento aqui, que são basicamente separar todos os setores para uma análise um pouco mais geral, né, de você conseguir ver individualmente cada um dos dados. A gente tem de 2010 os 4 setores e de 2022 os 7 setores aqui. E uma ação de pivoteamento aqui com Python, né, para a gente conseguir visualizar de uma forma diferente os mesmos dados que a gente encontrou depois, né? Anteriormente, no caso, né, que são a quantidade de habitantes de 2022 e de 2010, sua diminuição em geral, né? A gente tem aqui uma diminuição de 23,5% de habitantes, uma redução de 10% na quantidade de domicílios ocupados, e uma redução considerável de média de moradores para 2022, né? E qual que é a conclusão que a gente pode ter de tudo isso? Você lembra anteriormente que eu falei sobre qual que pode ser um dos motivos por ter acontecido isso, essa diminuição de, principalmente de domicílios, né, não só de moradores. O Copan, ele é um prédio, um edifício que ele está num processo de mudança muito grande ultimamente. Com o surgimento de plataformas como Airbnb, muitos dos apartamentos, eles estão sendo destinados justamente para essa locação de aluguéis por temporada. São basicamente pessoas que vão lá pelo aplicativo do Airbnb, né, que é um aplicativo interagível lá, e você consegue ver que lugares que você pode se hospedar por coisa de um dia, 2 dias. E devido à quantidade de lucro que isso traz, muitas pessoas que moram lá no Copan, elas passaram a destinar os seus apartamentos para isso. Às vezes a pessoa tem algum outro apartamento, não mora mais lá, e ela faz esse investimento. Isso é uma coisa que a gente encontra em muitas reportagens. Eu consigo abrir uma aqui do final da... Aqui, ó, Vivendo em um Hotel. Essa aqui é uma reportagem interessante que eu encontrei da BBC, que é uma moradora que ela descreve basicamente isso. Que ela fala que até um ponto aqui, ela tem que... Ela teve que esperar na frente do própria entrada da própria casa dela, no caso da parte de entrada lá do Copan, para conseguir entrar no próprio prédio, porque tinha uma fila de pessoas entrando para entrar nesses apartamentos de curta temporada, né? Então você vê que o próprio prédio ele está acontecendo essa transformação. Ele sempre foi um prédio residencial, só que acaba acontecendo isso mesmo, né? Por você ter um edifício que é turístico, que tem um apelo cultural muito grande aqui em São Paulo, muitas pessoas vão ter essa vontade de, pô, como que eu posso passar um dia nesse prédio? Eu quero fazer isso, né? Quero poder levar alguma pessoa que eu gosto para estar junto ali. E é um atrativo muito grande para a cidade mesmo, né? Como eu disse anteriormente, essa parte superior do edifício, ela foi, por muito tempo, um mirante aqui em São Paulo. Uma parte importante do turismo, né? Então, essa transformação do próprio prédio pode ser um dos motivos pela perca de domicílios que a gente encontra nos dados que a gente teve, né? Agora, relacionado à quantidade de moradores, eu não consigo realmente dar um veredito do porquê que a mídia realmente fala sobre essa quantidade de 5.000 moradores e os próprios dados do IBGE, eles discordam completamente com isso, né? Mas é uma coisa interessante sobre você trabalhar com dados e com dados principalmente do IBGE,
é que você consegue ver a real realidade de um lugar, né. Que nem eu disse anteriormente, a gente encontra muito isso de 3 a 4 pessoas, mais em regiões periféricas, uma média demográfica mesmo, né. Agora você encontrar 4 e depois descobrir que isso era de uma a 2 no máximo, é uma diferença muito grande. E isso é o tipo de dado que a própria prefeitura de São Paulo, a prefeitura de todas as cidades, são os dados que a prefeitura tem que utilizar, porque são eles que são realmente uma pesquisa relevante, são eles que são uma pesquisa que você pode usar como base para a construção, por exemplo, de UBSs, unidades de saúde que vão ter próximas, né, quantidade de escolas que são necessárias para aquelas pessoas que estão realmente morando ali, e todos outras variáveis urbanas que você tem que ter para poder planejar uma cidade que funcione em harmonia mesmo. São Paulo não é exatamente o melhor exemplo disso, porque a gente tem muito problema de saúde, muito problema de infraestrutura urbana, trânsito, falta de transporte público. Só que sem esses dados que o IBGE provém pra gente, isso é basicamente fica impossível. Fica realmente impossível de você criar infraestruturas que estão baseadas com realmente uma fonte confiável. E parte do trabalho é basicamente isso, é você entender uma situação da vida real, ter dados dessa situação e conseguir concluir de alguma forma que realmente contribua com a sociedade. E eu acredito que esse trabalho consegue fazer isso, de verdade. Mas é isso então, esse é o meu trabalho e muito obrigado pela atenção.